A paz do Senhor, amém? Que bom, muito bom estar aqui essa noite com vocês. Eu agradeço mesmo de coração a presença de cada um de vocês. Eu entendo que quando Deus tem algo a liberar na nossa geração, é Ele quem atrai as pessoas, sabe? É Ele quem faz esse chamado. Não existe nenhum mérito na publicidade que nós fazemos, não existe nenhum mérito nos convites, não existe nenhum mérito naquilo que você pode persuadir, mas o próprio Deus, Ele se encarrega de posicionar as pessoas certas nos lugares certos. Ele nos conduz às oportunidades, aos mecanismos de edificação que possam transformar o nosso interior, que possam transformar aquilo que pensamos, aquilo que vivemos, aquilo que filosofamos. É o Senhor. Dele são todas as coisas. Eu agradeço mesmo ao Pai, porque Ele conduziu cada um de vocês aqui essa noite. Amém? Vocês podem dar um glória a Deus de novo? Eu tenho uma sensação de que eu não estou escutando vocês. Eu acho que é por causa da mudança da plataforma. Não são cadeiras na frente, são cadeiras do lado. Aí eu estou confuso. Eu estou com a sensação de que vocês não estão me escutando. Mas eu sei que vocês estão me escutando. Então pega a sua Bíblia, abra ela em Gênesis. Gênesis, no capítulo 1, no verso 1. Oh Senhor Jesus, nós te adoramos, Deus. Provavelmente esse é o texto mais lido de todos os tempos. Assim é melhor. Estão conseguindo enxergar? Talvez esse seja o texto mais lido de todos os tempos por toda a humanidade. Mesmo aquele que não tem a menor profundidade bíblica, às vezes até os próprios ateus, esse texto ele é muito conhecido. E ele começa dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou o Senhor Deus a luz dia, e as trevas noite. E foi tarde e manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja expansão no meio das águas, e separação entre águas e águas. E fez Deus o firmamento, e separação entre as águas que estavam abaixo do firmamento e as águas que estavam acima do firmamento. E assim foi. E chamou Deus o firmamento céu, e foi tarde e manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo do firmamento, e apareça a porção seca. E chamou o Senhor Deus a porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas debaixo do firmamento, mares. E o texto continua, não vou lembrar de tudo não. E sabe, quando eu observo esse texto ele é muito significativo para mim. Por isso eu me esforço em decorá-lo, por isso eu me esforço em meditá-lo, porque ele foi presenteado ao povo de Israel em um momento de crise. O livro de Gênesis, junto com os outros livros que compõem a lei, foram entregues a Moisés no momento de crise. Em Êxodo, no capítulo 19, versículo 5, ele fala que Deus deu a lei ao povo para que eles seguissem, e nesse momento da história eles estavam saindo do Egito, indo em direção a um destino desconhecido, indo em direção a algo que eles nunca viveram. Aquela geração ela já nasceu escrava, e ela não sabia viver sob outra plataforma que não fosse a escravidão. Era um povo sem identidade, um povo sem nome, um povo sem líderes, um povo sem história,
um povo sem origem. E no momento que parece que Deus está levando eles para um destino, para algo futuro, Deus dá uma revelação a respeito do passado deles. Ele dá uma revelação espiritual a Moisés sobre a origem do universo, a origem de todas as coisas, os patriarcas, as genealogias, as divisões de terra, o dilúvio. E Deus vai presenteando com o passado pessoas que estavam prestes a viver algo futuro. Vocês estão me entendendo? Não estão me entendendo? Ouvi um amém. 2. Essa reflexão me veio há uns 2 meses atrás. Eu fiquei com um pouco de receio, porque na minha mente ela é muito simples, mas eu entendo a complexidade que há de se falar desses temas. Nós, como cristãos, assumir uma posição criacionista no século 21 tem sido um dilema, tem sido um tabu. Mas eu creio que Deus não só poderia ter feito o que fez, mas infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, imaginamos, concluímos. Não existe um limite na nossa imaginação para especular o ápice da bondade de Deus. É impossível exagerar a bondade dele. Deus sempre será bom, além da sua capacidade de formular um conceito. Eu ouço do pastor Gustavo uma referência para mim que ele diz que a bondade de Deus está para ser a maior crise teológica dos últimos tempos, porque nós não conseguimos mensurar as profundidades da bondade de Deus. E sabe, observando esse texto a partir da sua leitura, daquilo que nós fizemos, é muito natural você identificar que Deus ele criou um produto para cada dia, certo? No primeiro dia ele cria os céus e a terra e dá vigor para a luz, dá energia para a luz. No segundo dia ele cria o firmamento. No terceiro dia ele faz separação desse firmamento, ele junta os mares, a porção seca. Ele pede para que haja ervas, que dê semente, árvores frutíferas, animais para povoá-la. Ele dá ordem aos mares para que enxameie a terra com vida. E é maravilhoso, mas muitas vezes dentro dessa leitura existe algo que como é que eu posso dizer, presente em todos os dias da criação e você talvez não percebeu isso. Ele cria coisas diferentes em dias diferentes, mas em todos os 6 dias da criação, algo está presente, uma palavra está presente, e é sobre ela que eu gostaria de falar. Se você for ver, só no capítulo 1 de Gênesis, existe 5 vezes a palavra separação. Repita comigo, separação. 5 vezes. Ele cria a luz e faz separação entre a luz e as trevas. Ele faz separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas que estavam acima do firmamento. Ele faz separação ajuntando as águas em um canto, fazendo aparecer a porção seca. E durante a sua criação, essa palavra ela é presente. E eu queria que você refletisse comigo agora a profundidade que está por trás desse conceito. Porque até então, no universo, tudo trabalhava em favor do pleno. Tudo trabalhava em favor do todo. Não existiam facções, não existiam separações. E quando Deus ele cria os céus e a terra, isso se torna um fato histórico na eternidade. É como se o universo não pudesse compreender a natureza da separação, porque nada era separado antes dele. Tudo girava em torno do pleno, em torno do todo, do completo, e de repente vem Deus e faz uma fração.